ao fim, né? Aqui a energia caiu umas 3 vezes aqui. Pronto, então, gente, já iniciou a gravação, né? Então, todos estão cientes de que nós estamos gravando. A finalidade de gravar é porque a gente vai levar esses vídeos para o canal da escola, para que os estudantes que, por uma razão ou outra, não puderam estar presentes, possam ter acesso ao material. Né? É mais um momento de compartilhamento de leituras, de conhecimentos e de ideias. É o nosso pré-ENEM, o terceiro encontro da segunda etapa desse pré-ENEM. Né? Nós já tivemos as primeiras etapas, foram 5 encontros inicialmente, no mês de agosto, e a gente já está na segunda etapa do projeto, em que nós estamos, nesse momento, compartilhando leituras sobre temas da atualidade, para poder irmos para uma terceira etapa, que é a etapa de produção de texto. Pessoal, então, como eu dizia, nós estamos aqui para mais um encontro, né? Para mais um encontro do pré-ENEM. Né? Nós estamos na segunda etapa, esse é o terceiro encontro, nós estamos fazendo debates de temas da atualidade para ajudar os nossos estudantes a produzirem bons textos na redação do Enem, né? E dos vestibulares que eles se submeterem. Então, primeiro eu quero dar as boas-vindas, sejam todos bem-vindos a esse momento. É um momento muito importante para todos nós. Quero registrar aqui a presença, as ilustres presenças dos nossos professores, né, que participarão do debate, nessa ordem que eu vou citar. Né. Então, nós vamos iniciar pelo professor Iapuã, né, o professor Iapuã, ele vai iniciar debatendo o tema. Em seguida, eu vou convidar o professor Wilton a seguir com o debate. Depois, professor Torres, na sequência. E depois o professor Irã, que também está aqui conosco na sequência para tratar do tema. Certo? Logo após, nós teremos a participação dos estudantes do PIBID, né, aqueles que se prepararam para contribuir também para esse momento, e aí a gente abre espaço para que os estudantes e todas as pessoas que estão participando possam perguntar, colocar também suas opiniões, certo? Então, nós vamos dar início agora, espero que tenhamos uma ótima tarde, um ótimo evento, né, uma ótima palestra. E quem vai iniciar agora é o professor Iapuã. É com você, professor Iapuã. Boa tarde a todos. Prazer enorme, né? Tá participando de um evento, né, da escola Elisa Coelho, né, falando sobre a nossa atualidade tão
tão castigada, né, que é a política. Será que nós estamos mesmo numa crise política? Acredito eu que sim, viu? Mas, como eu estava dizendo um pouco antes de começarmos a falar sobre essa questão tão importante, né, para a nossa sobrevivência, né? Porque não existe educação, não existe saúde, não existe serviços sociais se não houver política. Então, essa história de dizer, não, eu não gosto de política, odeio política, até na maneira de dizer, na maneira de agir, né? Nós somos seres políticos, né? Nós somos seres políticos, e até nesse momento, quando nós estamos nos posicionando para dizer que não gostamos ou que não acreditamos em política, nós estamos tomando um ato político. Então, é muito importante isso aí, e a gente, eu acho que a grande culpa dessa grande mágoa que a grande parte da população tem com os políticos, é por conta dos maus políticos que estão, né, em evidência, né? Os maus políticos é que fazem grande parte da população, grande parte da sociedade desacreditar na política, né? Mas nós que procuramos ter um melhor entendimento sobre política, nós temos a obrigação, né, eu digo isso, né, temos a obrigação de tentar elucidar, tentar mostrar, né, pelo menos para grande parte da população, que existe sim políticos sérios. Existe. Mesmo que com toda evidência mostrada com o sistema, né, corrompido, e que nos mostram, né, uma canalice, né, por parte de alguns políticos da atualidade, mas existe sim. Eu prefiro acreditar ainda na humanidade, né? Ainda existem pessoas boas, políticos com bons projetos, com boas ideias, né? Cabe a gente evidenciá-los, né, para que o coletivo tenha chance, né, de se beneficiar. Como eu estava dizendo agora há pouco, eu separei aqui 2 livros, né, bem interessantes, que eu, desde a época de faculdade, que já me encantava o título, né, o título desses livros. O primeiro é esse aqui, o Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, no qual ele fala sobre a situação de Portugal vindo, né, colonizar o Brasil, né, a estrutura que eles tinham e a estrutura que eles iriam montar aqui no Brasil, né? Resumindo, sobre uma questão burocrática, né, aquela carga burocrática que, inclusive, hoje é grande e evidente no nosso cotidiano, nas nossas políticas públicas, e que isso já são heranças, né, desse processo português de colonização, né? E um outro livro que eu adoro ele também, inclusive eu dei um volume desse, Wilton, a Wellington, que é O Príncipe, de Maquiavel. É um livro de renascentista, né? Veja só, do século XVI, esse livro. E eu nunca vi um livro tão atual, né, tão atual em se tratando de política como esse. Né? Para vocês terem ideia, uma das passagens desse livro, ele diz o seguinte, que o príncipe, né, ele fala sobre o príncipe é o governo, podemos interpretar como governante. O príncipe, ele tem que ser amado ou odiado, né? Amado ou respeitado, temido, né? A palavra é essa, amado ou temido. E se ele for amado, né,
toda a sociedade, aquele país, aquela cidade, sei lá, vai obedecer às leis, né, regidas ou comandadas pelo príncipe, mas se for temido, eles também vão ter que fazer isso, né? Ou seja, aquele velho ditado, ou vai por bem ou vai por mal, né? E eu estava vendo uma fala, um certo dia, de um candidato chamado Ciro Gomes, né, o cearense, e ele falando, citou esse livro, né, Maquiavel, e citou também a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, né, que ele disse que Dilma não conseguia ser nem temida, nem ser amada por ninguém. Tanto é que foi e aconteceu o que aconteceu com ela, né? Foi impeachmentada e serviu de chacota, né? Durante boa parte do seu governo, por parte dos seus inimigos políticos, e que se generalizou pelo Brasil inteiro, né? Todo mundo ridicularizava os discursos dela, e eu, meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar com essa situação toda, né? E chegamos aonde chegamos. Bem, então, para nós começarmos, eu trouxe preparei um material que fala sobre justamente a nossa história mais recente, o nosso período de redemocratização política, né? Sabemos que nós passamos por um período bem conturbado, que foi o golpe militar de 64, né? De 64 a 85, onde direitos civis, direitos legais que tínhamos, como direito de ir e vir, direitos de você poder falar, se expressar, foram negados, né, durante mais de 20 anos, se não mais de 20 anos. Então, esse processo de redemocratização veio para o Brasil, chegou no Brasil num momento ainda um tanto quanto conturbado, né? O período era 85, onde ainda muitas incertezas estavam, né, pairando no ar. Então, eu vou passar para mostrar para vocês esse slide desse material e vou mostrando, vou comentando alguma coisa e vou deixando o livro para os professores que queiram, ou algum participante que queira comentar alguma parte dele aí. No final, a gente fecha com os comentários, algum discurso sobre esse material. Então, vamos lá. Tá dando para ver aí? Tá chegando, Iatuan. Tá chegando? Tá, agora, sim. Pronto. Brasil contemporâneo, de 1985 aos dias atuais. Ou seja, até o mandato de José Sarney, né, começando com José Sarney, até a última presidenta, né, eleita democraticamente, Dilma Rousseff. Então, vamos lá para o nosso slide. Tudo pelo social. Aqui está alguns slogans, né, que foram bastante utilizados em alguns projetos, né, de algumas políticas dos governos que se passaram, né, de José Sarney, de Fernando Henrique Cardoso, Lula, né, Itamar, até os dias, e Dilma Rousseff até os dias atuais. Como esse aqui, o governo do Brasil, Brasil, união de todos, governo federal, trabalhando em todo o Brasil, Brasil, um país de todos, né, governo federal, Brasil, país rico e país sem pobreza, e governo federal, Brasil, pátria educadora. Esse foi o último de Dilma Rousseff. Bem, aqui está nosso primeiro
presidente, né, pós-redemocratização, José Ribamar de Araújo Costa, ou o famoso José Sarney. José Sarney tem um histórico bem curioso, inclusive os seus descendentes, né, se não me falha a memória, a mãe dele, ela é pernambucana, né, pernambucana, e de Correntes, aqui na cidade próxima da gente aqui, de Correntes. O mandato de José Sarney foi de 15 de março de 85 a 15 de março de 1990. Foi um período de consolidação da democracia brasileira, e ele era vice de Tancredo Neves, que foram eleitos indiretamente, né? Indiretamente, quer dizer, foi uma eleição onde os próprios deputados, né, fizeram essa votação. Então, de um lado estava Paulo Maluf, né? Paulo Maluf, e na oposição o então Tancredo Neves, que tinha como seu vice o José Sarney. Momento de grave crise econômica que evoluiu para um quadro de hiperinflação histórica e moratória. A moratória quer dizer que são as dívidas, né, internas, né, as dívidas dos estados para com a União. Houve também um momento de lançamento do Plano Cruzado, né, de uma nova moeda, e durante o seu governo foi promulgada a Constituição Brasileira de 1988. Aqui estão alguns recortes de jornais da época, né, o Globo e o Estado de São Paulo, falando um pouco sobre essa fase, né, do governo Sarney. Medidas drásticas contra a inflação. Quem é do tempo, eu era pequeno, criança, mas eu me lembro muito bem desse período que quando a gente ia, por exemplo, no supermercado, a toda hora, todo instante tinha alguém remarcando o preço dos produtos, né? Ou seja, a inflação era quase que incontrolável, né? A todo momento os preços estavam sempre aumentando. Aqui está uma página de uma revista, né, à frente da revista, falando sobre a revolução na economia. Foi uma tentativa do governo Sarney, né, em criar uma nova moeda, né, para tentar frear a tão temida inflação que estava assolando a sociedade naquela época. O Plano Cruzado, 1986, foi o congelamento geral de preços por 12 meses, o tabelamento dos preços de inúmeros produtos, a adoção do gatilho salarial, o reajuste automático de salários, sempre que a inflação atingisse ou ultrapassasse 20%. A mudança da moeda, com a eliminação de 3 dígitos, o fim do cruzeiro e lançamento do cruzado. Inicialmente, o Plano Cruzado teve efeito na contenção dos preços e no aumento do poder aquisitivo da população. Foi a fase dos chamados famosos fiscais do Sarney, né? Eu me lembro que passava muito na televisão, né, pessoas da sociedade que se intitulavam, né, ganharam essa cunha de fiscais, e iam direto nos supermercados, né, para fiscalizar se estava realmente de acordo com os planos do governo, né, o congelamento dos preços, e se não estava tendo abuso, né, com os aumentos. Então, os fiscais do Sarney eram uma realidade da época. E no decorrer do ano, o cruzado foi perdendo sua eficiência e chegou a fracassar. Aí, ó, isso era um brochezinho que tinha, né? O pessoal andava muito com esse broche na camisa.
Aqui está um exemplo, né? 10 mil cruzados, ou 10 mil cruzeiros, desculpa. E depois ficou, né, perdendo os dígitos, né? Ficou como 10 cruzados, né? Perderam os 3 zeros aí. Uma tentativa. Aqui está um momento, né, onde a população, com medo, né, da escassez de alimentos, também começava a comprar, estocar vários tipos de alimentos em casa. Então, era muito comum a gente ver, né, como sempre, né, as pessoas sempre remarcando os valores nas mercadorias, e, por sinal, também era muito comum a gente ver muitas prateleiras vazias, ou seja, a escassez de alguns gêneros alimentícios era muito comum também. Nos primeiros meses houve o controle inflacionário, com o congelamento de preços. Após alguns meses, começou a faltar mercadorias nos supermercados. Como não podiam reajustar os preços, muitos empresários e fazendeiros resolveram não colocar seus produtos à venda. O resultado foi o desabastecimento do país. No final de 1986, o Plano Cruzado deixou de funcionar e a inflação volta a crescer. Aqui as charges da época, né? A queda, né? O afundamento do Plano Cruzado. Outros planos que fizeram parte do governo de José Sarney, como o Plano Cruzado 2, e no mesmo ano, após as eleições, entrou em vigor o Cruzado 2. Os preços foram congelados novamente, muito acima do valor real. A inflação retornou a níveis elevados. Também foi parte do governo Sarney o Plano Bresser, que em junho de 1987 foi um plano econômico que foi decretado e vinha para tentar equilibrar as contas públicas. As atitudes permaneceram as mesmas, congelamento de preços e salários por 3 meses. Deu certo? Não, claro que não. E também teve o Plano Verão, que em 1987 o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, coordenou novo congelamento e a criação do Cruzado Novo. Sarney finda o seu mandato em meio a tentativas fracassadas e a forte crise financeira no país. Ou seja, mais 3 planos que basicamente tinham a mesma finalidade, né? Congelamento dos preços para tentar frear a inflação, né? E congelamento também do salário, só que nada deu certo nesse momento, nesses planos aí. Então, a mídia, né, escrita, começava a cair em cima do governo de José Sarney. E a Constituição Brasileira de 1988? Essa foi um grande marco, né, da redemocratização, que colocou, né, em evidência, né, a nossa Carta Magna, uma Constituição promulgada com características liberais e democráticas, uma Constituição cidadã, totalmente, né, ou pelo menos parcialmente, contra tudo aquilo que se pregava no período militar. A Constituição Brasileira de 1988, o que era base, o que é base na Constituição? O direito do voto aos analfabetos, o voto facultativo de jovens entre 16 e 18 anos e acima de 70 anos, eleições diretas para presidente e mandato de 5 anos, a emenda constitucional em 1997, mandato de 4 anos com direito a uma reeleição. Isso foi uma emenda. As eleições em 2 turnos para cargos de presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores, direito à greve e liberdade sindical, diminuição da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a licença maternidade de 120 dias
sendo atualmente discutida, regulamentada a ampliação e paternidade de 5 dias úteis. Abono de férias, acréscimo de 1/3 na remuneração, 13º salário para os aposentados, seguro-desemprego, criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a preocupação ambiental. Esses eram dos principais pontos, que são dos principais pontos tocados na Constituição de 88. Ainda sobre a Constituição, os crimes inafiançáveis, os crimes de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitem. No artigo 5º, inciso, ainda segundo a Carta Magna de 88, são inafiançáveis a prática do racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A Constituição brasileira também tem um capítulo que fala sobre os índios, né? Só não lendo todo aqui, mas uma parte bem interessante que eu gostaria de marcar, que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. É nesse artigo 231 que eu gostaria de bater aqui em frente, que atualmente nós estamos tendo uma das grandes discussões, né, sobre essa questão da demarcação das terras indígenas. Vejam que esse governo que está aí atualmente, né, o Messias, que eu não sei de quem é esse Messias, para onde vai, mas ele tenta desqualificar e desorganizar, né, totalmente e não reconhecer essa organização social que são os índios, né, que pela própria Carta Magna, né, pela própria Constituição, dão os direitos, né, dão os direitos seguros de que a União tem que fazer valer os direitos indígenas. Só que, atualmente, nós vemos aí uma grande discussão sobre isso aí, né? Então, é mais uma coisa para a gente debater no final dessa projeção. Ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. Isso é uma coisa que hoje, né, muito pouco ou quase nada se tem notícias sobre essas demarcações, né? É uma luta desenfreada, uma luta parece que não tem fim sobre essa questão indígena, né? Porque de um lado está os grupos indígenas e do outro os grandes latifundiários, né? Que sempre só querem aumentar cada vez mais as suas terras para produzir e enriquecer cada vez mais. Mas vai chegando ao fim o governo de José Sarney, e chegando ao fim com a eleição presidencial de 1989, onde uma grande quantidade, né, de políticos vão entrando em cena, né, figuras folclóricas, né, como, por exemplo, aqui está o senhor Enéas, né, o então Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Fernando Collor de Mello, Paulo Maluf, Brizola, Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, até no começo também, até o
se não me falha a memória aqui, é o próprio Silvio Santos, né, também iria se aventurar nessa questão política nacional. Aqui está uma cédula, né, da época, uma cópia, pelo menos, né, e para presidente nós temos aqui essa grande quantidade de candidatos que estão aqui presentes. Lula, Marronzinho, Zamir, Afif, Roberto Freire, Brizola, deixa eu ver outro conhecido aqui, Maluf, Mário Covas, Collor, Enéas, Ulisses Guimarães, e por aí vai. E a eleição de 89 chega ao segundo turno, né, onde um momento histórico, né, da nossa política, né, a figura de Fernando Collor de Mello, um debate aqui com, então, sindicalista, né, e já ex-deputado federal, Luiz Inácio Lula da Silva. E temos aí, né, a campanha eleitoral, de um lado, a efervescência, né, a força de Fernando Collor, um jovem alagoano que surgia naquele momento como uma grande promessa para governar o Brasil, né? E do outro lado, né, as alianças que foram construídas em torno de Lula, né? Aqui nós temos aqui Mário Covas e do outro lado Leonel Brizola. Mas quem vence a eleição de 1989 foi o então alagoano Fernando Afonso Collor de Mello, né, que teve seu mandato a partir de 15 de março de 1990 e só teve 2 anos, né, de mandato, né, que chegou ao fim no dia 29/12 de 1992. E foram marcas do governo Fernando Collor, né, o Plano Collor, a criação oficial do Mercosul, a implantação ou o reforço, né, sobre a implantação do neoliberalismo aqui no Brasil, e com isso também, para fechar com chave de ouro o seu mandato, a corrupção que veio, né, evidenciar, né, veio aflorar e veio à tona, né, uma grande quantidade de sujeiras, né, de coisas ruins que esse governo veio trazendo ao longo do tempo, né, e que teve fim com o impeachment, né, o primeiro presidente da República a ser impeachmentado, né, afastado dos seus poderes, né, como tal. O Plano Collor foi substituiu a moeda, né, do cruzado novo para o cruzeiro e o confisco do dinheiro de correntistas e aplicadores. Isso aí, ainda hoje, tem gente aí que se lembra muito bem disso aí, desse período, né, do confisco. Gente que tinha sua renda, né, ou suas economias no banco, né, na poupança, né, de alguma forma guardado, né? E o Plano Collor confiscou todo esse dinheiro, né? Então, o brasileiro ficava sem poder recorrer a esse dinheiro, né, por um grande período de tempo, e o brasileiro ficou numa situação ainda complicada. Nesse período também congelou os preços e salários, criou impostos e aumentou outros já existentes, demitiu servidores, extinguiu órgãos e cargos públicos, abriu o mercado, né, o mercado brasileiro, internacional, e anunciou e fez algumas privatizações. Mas, assim como esse governo, né, do Bolsonaro, Fernando Collor também era constante, né, as notícias na televisão, quase que todo dia, eu me lembro muito bem, quase todo dia, Fernando Collor de Mello, ele era
notícia, né? Sempre era notícia e sempre alguma coisa estava, ou ele dizia, ou ele fazia, ou ele participava de alguma coisa para que tornasse notícia no Brasil inteiro, quase que todo dia. Mas o escândalo de corrupção chegou, né, e começou a mudar o cenário do governo de Fernando Collor através do seu irmão Pedro Collor de Mello, né? Dizem as más línguas que ele queria participar do esquema de corrupção, mas como não quiseram, né, ou boicotaram ele, sei lá, afastaram ele, e ele acabou abrindo a boca, né, e entregando todo mundo, inclusive o próprio irmão. E foi um período que ficou em evidência e todo mundo ficou conhecido como os caras pintadas, que foi uma grande quantidade de jovens estudantes que iriam protestar nas ruas do Brasil, né, com o rosto pintado. E essas manifestações, uma das principais era para pedir a renúncia, ou pedir a saída do então presidente Fernando Collor. Fernando Collor de Mello, ele é afastado, né? Ele é afastado e em seu lugar assume o seu vice, o então político Itamar Augusto Cautiero Franco, ou seja, simplesmente Itamar Franco, que teve seu mandato, né, de 29/12/92 a 1 de janeiro de 1995. E foi no período de Itamar Franco que foi lançado o então Plano Real, né? Então, o Plano Real foi que deu sustentabilidade, inclusive, para o governo seguinte, que foi o governo de Fernando Henrique Cardoso, que, na época, Fernando Henrique Cardoso seria ministro da Fazenda do então Itamar Franco. E as medidas do Plano Real estavam a redução dos gastos públicos e aumento de impostos para controlar as contas do governo, a criação da URV, Unidade Real de Valor, para indexar a economia até então movida pelos índices inflacionários, a criação de uma nova moeda, o real, o aumento da taxa de juros e compulsórios para a redução do consumo, a redução dos impostos de importação para aumentar a concorrência com os produtos nacionais, instigando a redução dos preços pela concorrência de produtos. E, por último, o controle cambial e valorização do real, a fim de estimular a importação. Tinha tudo para dar certo. E deu, né? Por uma grande parte. Aqui está um dos donos, né? um dos, digamos assim, pais do real. Durante algum tempo, muito se discutia quem teria sido o idealizador do Plano Real, mas Fernando Henrique foi um dos que foi o idealizador desse plano, né? As moedas brasileiras, nas últimas 4 décadas, olha lá, o cruzeiro, né, vigente de 15 de maio de 70 a 27 de fevereiro de 86, o cruzado, de 28 de fevereiro de 86 a 15 de janeiro de 89, cruzado novo, de 16 de janeiro de 89 a 15 de março de 90, o cruzeiro, de 16 de março de 90 a 31 de julho de 1993. Depois, o cruzeiro real, de 1º de agosto de 93 a 30 de julho de 1994. E até hoje, né, do 1º de julho de 94 até os dias de hoje, o famoso real. Fernando Henrique Cardoso, primeiro mandato de 1º de janeiro de 95 a 1º de janeiro de 1999. Foi reeleito, né, na eleição seguinte, e foi o segundo mandato de 1º de janeiro de 99 a 1º de janeiro de 2003.
houve, nesse período, a consolidação do Plano Real e ganhava mais força ainda o neoliberalismo. Né? Aqui estão algumas cédulas, né, que fizeram parte e que ainda fazem parte do nosso dia a dia aqui. Ó. Acho que dessa turma aqui só não tem a de R$1 mais. Então, alguns escândalos também foram evidenciados nesse governo de Fernando Henrique, né? Inclusive o processo de reeleição, já que foi no governo de Fernando Henrique que foi votada a lei, né, a emenda para a reeleição, né? Então, muita coisa por baixo do pano, né, nos bastidores da política, muita coisa se falava e se fala ainda nos dias atuais. Sobre os projetos, né, as políticas de privatização, né, muita coisa se fala, né, houve denúncias, né, sobre esquemas de corrupção nesse processo de privatização. Mas chega ao fim o governo de FHC e ele, né, passa a faixa presidencial para o então Luiz Inácio Lula da Silva. Levando em consideração, né, em conta, que essa já era a terceira eleição, né, terceira, 89, 94, 99, isso era a quarta eleição que Lula se candidatava, né? Ele teria perdido as outras três e finalmente nessa ele ganharia a eleição, né? E aí está o momento em que ele Fernando Henrique passa a faixa para o Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui estão algumas imagens, né? Depois de 3 tentativas. Luiz Inácio Lula da Silva, no mandato de 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2007, e seu segundo mandato de janeiro de 2007 a janeiro de 2011. Foi o primeiro operário a ocupar a presidência da República. Controlou a inflação, que estava em forte alta novamente no final do governo de FHC, em torno de 12,83%. Assegurou a estabilidade econômica e possibilitou que outras questões importantes como emprego, saúde, educação e segurança pública fossem discutidas e melhoradas. Aqui está uma foto, né, algumas fotos do período em que ele foi preso no regime militar. E no governo Lula, o PIB, Produto Interno Bruto, teve um crescimento médio anual de 4% nos 2 mandatos. O índice é quase o dobro do registrado no período de 81 a 2002. O Brasil passou de 12º lugar para 7º no ranking das maiores economias do mundo. A redistribuição de renda foi o principal destaque. Programas sociais como Bolsa Família, a expansão do crédito e o aumento de empregos formais e do salário mínimo, que passou de R$200 em 2002 para 510 em 2010. Permitiram a ascensão de camadas mais pobres. A alta no consumo, por sua vez, estimulou investimentos no comércio e na indústria, inclusive em contratações, realimentando o ciclo. O resultado foi a redução em 43% no número de pobres brasileiros com renda per capita mensal inferior a R$140, que caiu de 50 milhões para 29,9 milhões desde 2003. Aqui estão alguns índices, né, de metas de inflação. Vou passar um pouco mais rápido. A taxa de juros do Selic, né, tudo no governo de Lula, tudo estava indo muito bem, obrigado, né? O aumento substancial do salário, o poder de compra do salário mínimo, também foi uma das grandes características, né, do governo Lula também.
No cenário internacional, o governo Lula surpreendeu, sendo chamado de o cara pelo presidente norte-americano Barack Obama. Reforçou laços políticos e comerciais, sobretudo na América do Sul, África e Ásia. Mandou tropas a serviço da ONU ao Haiti. Fez inúmeras viagens e ações em busca de um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU. Na diplomacia, a posição do governo em relação a regimes como Cuba e Irã contrariou os interesses norte-americanos. Lula desfrutou do prestígio de ser uma liderança internacional. E no final, né, a aprovação do governo Lula foi recorde, né? Foi, inclusive, ainda hoje é muito discutido isso aí, negados por uns, né? Mas o fato é que Lula, ao deixar o governo, deixou o seu governo com um índice de 81,4% de aprovação, né? Coisa que o governo FHC teria deixado com 37,6%. Dilma Vana Rousseff, o mandato de janeiro de 2011 a janeiro de 2015, a primeira mulher a ocupar a presidência da República. Aqui uma foto, né, uma carteira, uma carteirinha, ou uma ficha, no período em que ela foi capturada, né? Ela era também, fazia parte da esquerda, né, e revolucionária na época, né? Há quem diga que até pegar em armas ela pegava para ajudar os grupos, né, que eram tidos como terroristas na época. É sempre preferível o ruído da imprensa livre do que o silêncio da ditadura. Isso é fato, né? Eu também concordo bastante com essa fala dela aí. O Brasil passa a Inglaterra e agora é o sexto maior do mundo. Isso foi o período em que o Brasil alcançou talvez o seu auge, né, o seu apogeu mesmo, economicamente falando, né, principalmente internacional. Vejam que nesse período, no início do governo Dilma, o Brasil já passaria a Inglaterra, né, na sua economia, passava a ser o sexto maior do mundo, né, a sexta maior economia do mundo. A ONU aponta o Brasil como modelo de combate à pobreza. O Brasil cumpre meta na ONU e reduz mortalidade infantil, fome e miséria. A redução da taxa de pobreza extrema. E aqui está a evolução do salário mínimo, né? O desemprego, 5 anos depois da quebra de Lehman Brothers, em julho de cada ano. Então vejam que o desemprego, o Brasil estava, né, ganhando dos Estados Unidos, né? Enquanto os Estados Unidos em 2013 estava com 7,3%, o Brasil tinha 5,6%, né, nas estatísticas. Mas os bancos eram o grande vilão, ia ser e ainda é o grande vilão da nossa economia, da nossa política, das nossas políticas públicas, né? Por exemplo, ninguém sabe de banco quebrado atualmente, né? Só tendo lucros, altos lucros. Aqui está a quantidade de cestas básicas adquiridas pelo salário mínimo, né? O desemprego no Brasil é um dos menores do mundo. Um dos grandes momentos do governo Dilma foi a Comissão da Verdade, né, que viria a trazer à tona
né, o período da ditadura, né, a investigação e a abertura de processos, né, de arquivos da ditadura militar, coisa que não teve muita força também por conta de muitos políticos que na época eram a favor da ditadura também. O sucesso na agricultura camponesa e no agronegócio, o Brasil estava indo muito bem. Por último, o PIB brasileiro ultrapassa o da Grã-Bretanha e continua se distanciando. Orçamento do Ministério da Educação, que é um dos maiores que nós já tivemos, né, que foi justamente na era PT, né, desde o governo de Lula, né, vejam que até o ano de 2013 aumentou substancialmente. O orçamento federal para a saúde também, né, só fez crescer. De 2002 até 2012, nós vemos aqui um grande aumento. Um dos grandes momentos também foram os estudantes que adquiriram, né, entraram nas universidades, né, nas universidades federais. Vejam que uma grande quantidade de alunos também entraram nesse processo. E isso vem o reflexo, né, a evolução da classe média, né, a classe média que substancialmente, né, viria aumentar claramente, né, visivelmente. E parece que se acostumaram, né, se acostumaram com a ascensão. O aumento da renda dos mais pobres e a proporção da população mais pobre que iria ter uma grande redução, segundo os dados, né, da Fundação Getúlio Vargas. Com isso, teve a eleição de 2014, né, no qual esses candidatos viriam a entrar em cena, né? Dilma iria concorrer à sua reeleição e que, posteriormente, iria para o segundo turno com esse camarada aqui, ó, então, o famoso Aécio Neves. E deu nisso aqui, né? Dilma, no primeiro turno, 41,59% dos votos, e Aécio Neves, 33,55%. O resultado das eleições para presidente, segundo turno, foram bem próximos, né, os números, né, Dilma com 51,64% e Aécio com 48,36%. E eu digo a vocês, a partir daí, que o Brasil começa a entrar numa crise política, né, por conta justamente desse cidadão aí que não aceitou a derrota. Ele já estava certo como estaríamos eleitos, e a partir daí que a presidenta Dilma Rousseff começa a comer o pão que o diabo amassou, né? Então, eu vou deixar agora para os colegas comentar, né, e a gente falar sobre o processo, né, que viria em seguida o impeachment da Dilma Rousseff, né, a ascensão do seu vice, né, a Michel Temer, e posteriormente a eleição que trouxe em evidência aí o então famoso, né, Jair Bolsonaro. Pronto. Então, a gente percebe aí uma evolução, né, nos meios sociais, né, nos programas sociais, na educação, na saúde, no agronegócio, né, principalmente
no governo, no final do governo de FHC até o final, né, digamos assim, do primeiro mandato, final do primeiro mandato do governo de Dilma Rousseff, mas que, diante do que foi explícito, diante do que foi visto, né, nesses últimos anos, a coisa só vem se desandando, né? Desandando, e que eu não sei ainda se nós estamos no fundo do poço, não é? Mas nós que eu falo é a questão nós trabalhadores, né, réis mortais, né, porque quando a gente fala se fosse tratar em classe empresarial, né, os altos empresários aí, principalmente banqueiros, né, parece que muita coisa não mudou para eles não, né, pelo contrário, as coisas estão melhorando cada dia que passa, né. A grande parte dos trabalhadores é que estão sofrendo bastante com essa crise que parece que não tem fim, né? Então, vou deixar aqui para meus colegas aí, Francisco, Irã, Wilton aí, queiram comentar, né? Vamos abrir logo agora o debate, falando sobre a nossa atualidade. Muito obrigado. Na sequência, obrigada, professor, pelas suas palavras, né? Por nos mostrar essa trajetória política que faz a gente ir entendendo se houve, se há uma crise política no Brasil, né? Ou em que momentos essa crise ela foi maior ou menor, enfim. Muito boa, boa sua apresentação, né? Onde a gente consegue fazer um panorama histórico da política no Brasil e vamos já conseguindo aqui tirar as nossas próprias conclusões, né? Na sequência, eu peço ao professor Wilton, né, para fazer suas colocações. Boa tarde a todos vocês, colegas, professores, alunos, coordenação, direção. Veja só, o professor Iapuã, ele fez aí uma explanação muito boa, né, falando sobre a trajetória dos presidentes, desde 1985 até a última presidente do Brasil. E aí foi falando o histórico, né, e os sucessos que cada um conseguiu conquistar, né, ao longo dessa trajetória. Mas a gente também não poderia deixar de lembrar que se a gente, por exemplo, vamos imaginar que você tivesse sendo telespectador olhando o nosso país de cima, você estivesse em cima e de lá você conseguisse visualizar toda a história do nosso país ao longo desse tempo, né? Você conseguisse ver o Brasil de cima. Então, assim, a gente vê que ao longo desses tempos, o Brasil ele passa por diversas mudanças, tá? Essas mudanças a gente pode colocar como mudanças sociais, econômicas, políticas, né? Então, tem todo um roteiro que o nosso país passou ao longo do tempo. Desde lá da colônia, né, tempo que o Brasil começou a ser colonizado, que a gente vem passando por essas transformações, né? E o tema da nossa palestra de hoje, há uma crise política no Brasil? Eu acho que sim, né? Mas a gente poderia voltar um pouquinho aqui, embora que o professor Iapuã já falou bastante sobre isso, mas a gente poderia falar um pouquinho sobre o processo de construção do nosso país, né? Desde a estrutura social, que você bem falou sobre a herança escravista, né? Quando o nosso país ele sofreu todo aquele processo, né, de escravatura, e ao longo do tempo ele também foi conquistando a sua, entre aspas, independência, né? Desde os tempos de colônia a gente vem percebendo essas mudanças também. Temos também a questão da construção
e a concentração de poder. Você bem falou aí, né? Essa concentração de poder, ela hoje está muito ligada, né, quando você fala aí dos grandes empresários do país, ela ainda está aí dentro, né? Se a gente for observar a questão da política hoje, a política ela está concentrada principalmente nas cidades pequenas, ainda aquela questão de compra de voto, a gente bem sabe disso, né? Onde existe a concentração de compra de voto, tem também a questão do suborno, né, das famílias, os processos eleitorais também sofrem uma certa violência a partir do momento que, ainda em algumas cidades, para quem não sabe, algumas cidades do nosso país, principalmente cidades pequenas do interior, ainda existem aqueles votos de cabresto, que nós chamamos, né, que é o famoso coronelismo, onde ainda se tem esse tipo de pessoas dentro do nosso país. Pois bem, antes da gente falar mais um pouquinho sobre alguns recortes que eu coloquei, a gente pode fazer o seguinte, veja só, tendo que tudo que acontece hoje no Brasil são efeitos de crises anteriores, né, essas crises políticas que a gente fala, essas crises, elas vêm desde antes, né, como você bem citou, mas aí só para a gente lembrar alguns fatos que ocorreram, você trouxe aí um histórico, né, desde o presidente Tancredo Neves, né, que quando foi criada aí a Constituição do Brasil, e essa Constituição, ela veio exatamente para que a gente pudesse ter a liberdade, né, de expressão, como hoje nós sempre falamos isso. Então, mas você fez aí uma trajetória desde dos presidentes, né, de Tancredo Neves até Dilma Rousseff, mas aí eu vou citar aqui alguns acontecimentos, já que estamos falando sobre crise no país, alguns acontecimentos que fizeram parte, né? É como eu estou dizendo, se você estiver em cima de alguma coisa e conseguisse visualizar todo o histórico do Brasil, você ia perceber muitas mudanças, né? Então, veja só para a gente reportar aqui algumas coisas que aconteceram e muita gente não sabe ou esqueceram. Em 2013, por exemplo, nós tivemos os jovens, né, que saíram na rua com o chamado movimento, que era o passe livre, né, que era uma rejeição aos políticos, né, a representatividade dos políticos atuais, né, que isso daí já deixa a ver uma questão da consequência que o Fernando Collor impôs já naquela época, né? Então, desde antes, as pessoas já vinham gritando por este desejo de liberdade. Em 2014, foi deflagrada a Operação Lava Jato, né? Foi exatamente essa que veio fazer com que, de certa forma, ela agisse contra a corrupção, embora que hoje diminuiu bastante, a gente percebe isso claramente, mas ela ainda hoje está muito ativa em nossas comunidades, né, principalmente em nossas comunidades. Em 2015, teve o impeachment de Dilma Rousseff, como você bem falou, né, 2015 houve todo aquele processo, e também, a partir de 2016, é quando ela é afastada e a Operação Lava Jato, ela tem força ali, né? Ela tem força e ela começa, de fato, a punir algumas pessoas que estão ou estavam ligadas, de alguma forma, à questão de suborno, né, ao enriquecimento, por assim dizer, certo? 2017, teve um movimento, que eu não sei se os estudantes aqui se lembram ou já ouviram falar, teve um movimento chamado Fora Temer. Eu acho que ele foi muito forte, né? O Brasil, ele percebeu aquela mudança a partir da não aceitação, né? Porque a gente, ou grande parte das pessoas, não entendia que o impeachment de Dilma tinha sido uma coisa com prova suficiente para que ela, né? Então, Temer, de certa forma, quando assumiu, ele teve aquela rejeição do povo brasileiro, né? E teve exatamente aquele movimento Fora Temer, todo mundo lembra disso, né? Ainda hoje está na memória de muitos brasileiros. 2018 é quando acontece
esse processo de mudança, né? Esse processo de mudança quando o então presidente da República, ele se candidata e tem todo aquele rebuliço, né, daquele atentado, vamos dizer assim, a ele, e aí acabou que ele terminou fazendo a sua campanha meio que assim como nós estamos hoje, né? Enfim, se a gente observar, o nosso país ele sofreu diversas transformações, diversas mudanças, mas essas mudanças elas foram preciso fazer para que tudo acontecesse. Nós temos também que falar sobre a baixa mobilidade social. Ora, o que é isso? Essa baixa mobilidade social é quando a gente observa que, de um lado, nós temos sobre as riquezas do nosso país. É quando a gente vê que, de um lado, nós temos uma maioria de pessoas pobres no nosso país, sofrendo, passando fome, desempregado, né? E do outro, a gente vê uma minoria só enriquecendo, só querendo tirar proveito da situação, tá? Então, quando a gente observa essa questão da baixa mobilidade, a gente vai falar sobre os privilégios de alguns, né? Que é uma minoria que só quer enriquecer às custas daqueles que são mais pobres, né? Aí tem a questão da equidade social. Como é que nós podemos falar de equidade social se exatamente essas diferenças ainda hoje existem no nosso país, né? Não tem como a gente esquecer todo esse histórico que o nosso país passou e ainda vem passando até hoje. Veja só, também, baseado nesse tema que nós estamos apresentando hoje, eu fiz alguns recortes de algumas músicas que essas músicas, elas ainda hoje são atuais, né? Umas músicas que foram, de certa forma, proibidas, né? Principalmente no tempo da ditadura, mas ela revela exatamente o que está acontecendo hoje, o que aconteceu naquela época, mas que ela é muito evidente ainda hoje. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui algumas, só para a gente debater um pouquinho sobre ela. Só um minutinho aqui. Eu não sei se vocês estão vendo aí, dá para perceber isso aí? Diretora, dá para ver aí? Tá dando para ver. Tá ok. Ok. Então, vamos lá. Como eu falava, né, eu recortei algumas músicas que, na época, elas foram censuradas por conta do período da ditadura, mas que elas retratam exatamente aquilo que a gente vem vivendo hoje, certo? Por exemplo, nós temos essa música aí de Cálice, né, de 1973, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Em 1973, ela uma música que ela retratou esse nosso momento político de opressão, né, que a gente viveu e ainda vive hoje, principalmente se a gente observar a questão das cidades pequenas, existe essa questão da opressão, né? E ela foi composta por Chico Buarque e Gilberto Gil no ano de 1973. Veja, ela foi composta nessa época, em 1973, mas ela só foi gravada a partir do ano de 1978. De certa forma, houve porque essa música, ela retratava exatamente a questão do que estava vivendo naquela época, no momento atual. Então, como era regime militar, essa música foi impedida de ela tomasse uma expansão maior em nosso país. Em 1979, nós temos aí também Elis Regina, que compôs a música O Bêbado e o Equilibrista, e refere-se aos artistas e o equilibrista, né? Se a gente observar, os artistas de um ano para cá, eles começaram a sofrer certas perseguições, né? Se a gente observar, alguns setores dessa parte
artística no nosso país, ela começou a ter algumas perdas, né? Então, ela fala exatamente sobre os artistas e o equilibrista, a esperança de que aquela situação da ditadura militar e a opressão mudaria com a volta da democracia. É aí que a gente percebe o quanto a Constituição brasileira, a partir de 1988, ela muda isso, né? Ela torna com que o brasileiro se torne uma pessoa, vamos dizer assim, com mais esperança, né? Com a esperança de mudança e uma esperança de equilíbrio para toda a sociedade. Observando também aí, nós temos, em 1991, Piquim Cavadão, ele compôs aquela música, Zé Ninguém, né? E ela fala o quê? Ela expressa uma indignação política e faz crítica tanto ao setor judiciário quanto aos benefícios desfrutados pelos grandes empresários e políticos do Brasil. Inspirado e produzido durante o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, como foi citado aí, a mensagem deixa clara a indignação com a corrupção e favorecimento de poucos diante de toda a sociedade. Aquilo que eu falava sobre a equidade social. Como é que pode ser distribuído esta renda igual se a minoria só quer tirar proveito da situação? Em 2014, Biquim Cavadão compôs a música Faixa Livre, inspirado nas manifestações populares de junho de 2013. Ela expressa a vontade de ir à rua para protestar e pedir por mudanças políticas. Foi aquele evento que eu falei, em 2013, aquele jovem sai nas ruas, é bem parecido com aquele movimento de Fernando Collor, né, que todo mundo pinta o rosto e sai na rua pedindo impeachment dele. Esse movimento de passe livre era exatamente para alertar o Brasil que estava cansado desses políticos que só pensa em tirar proveito da situação. E Legião Urbana compôs essa música, né, que até hoje a gente pergunta, que país é esse? Que país que a gente quer? Né? Então, a gente percebe claramente que ao longo dos anos, ao longo desse período todinho, o Brasil sofre bastantes mudanças, e essas mudanças eu acredito ainda que ela vai ser mudanças positivas para a nossa sociedade. Tá? Então, é uma pequena explanação de um histórico grandioso que o nosso país tem em relação a todas essas mudanças, e aí a gente pode atrelar também as crises, né, que o Brasil passa e vem passando ainda hoje. Tá? Ok, professor. Obrigada por sua contribuição, né? A gente percebe, com essa explanação feita por você, o quanto o nosso país esteve em crise e continua até hoje, né? Porque se nós pegarmos essas músicas e formos analisar bem direitinho a letra de cada uma delas, nós percebemos o quanto elas estão atuais ainda. O quanto a história ela se repete ao longo dessa trajetória política, dessa trajetória em que o Brasil, né, em que o contexto do Brasil ele vai passando, né, ao longo do tempo. A gente percebe claramente as músicas muito atuais, músicas de anos atrás, e hoje ainda revela as mesmas preocupações, né? Acho que já vem aí trazendo algumas respostas para o nosso questionamento. Há uma crise política no Brasil? Parece que a gente já vai respondendo isso, né? Já vai dizendo que houve e que continua havendo, né? Mas aí, aliado a essa discussão que já foi feita até agora, a Pibidiana Clarice, ela me pede para entrar agora, né, com o pensamento dela, com as leituras dela sobre o tema, uma vez que tem a ver com
com o final da apresentação do professor Iapuã ainda. Eu vou passar a palavra à Clarice e logo após eu passo a palavra ao professor Torres e continua a nossa discussão. A fala que eu gostaria de falar é sobre a parte que o professor Iapuã fala sobre, de certa forma, ter havido um início dessa crise política com o impeachment da Dilma Rousseff, porque, de certa forma, teve uma quebra, né, da democracia aqui, que é o sistema adotado na sociedade brasileira, né? E, com isso, teve um início de uma extrema formação de uma política de ideais políticos. E a gente sabe que, de certa forma, quando a gente trata muito de ideais, ele perde um pouco da eficácia, da eficiência, de ver o contexto mesmo da nossa sociedade. E no cenário atual, vimos isso bastante na última eleição presidencial, com palavras extremamente de impacto, tais como o fim da violência, armando os cidadãos, ou com o slogan mesmo do atual presidente, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que, de certa forma, instigou uma grande massa de idealistas religiosos, né? De certa forma, minha fala é só para falar que a política ela está se tornando uma espécie de retórica de argumentos direcionados a grupos ideológicos, que, no final, eles de certa forma, pesquisam, né, uma massa, certos grupos, e discursam para que essa massa se veja, seus ideais se vejam nos ideais desse político, e no final acabando com a sua eleição, como vimos como eu disse, nessa última eleição. Bom, era isso que eu queria contribuir. Professor Torres. Boa tarde a todos, boa tarde à gestão da escola, meus nobres colegas, professores, digníssimos alunos. Eu tinha comentado com a professora Essia que política não é a minha área. E, como disse o professor Iapuã na sua fala, tem gente que diz assim, não gosto de discutir política, né? Mas até numa resposta dessa nós já estamos sendo políticos, né? Quando dizemos que não gostamos de política. E, assim, eu fiquei preocupado em participar do debate e já quero parabenizá-los, os antecessores aí. E uma ótima palestra, o professor Wilton também, bom demais, né? E então, eu fiz uma pesquisa, mas não me aprofundei muita coisa. Eu queria citar, o professor Iapuã citou um livro, né? Ou melhor, dois, mostrou um e falou sobre o outro, de Maquiavel, o Príncipe. Eu, consultando aqui, aí encontrei um artigo de um cientista social chamado Gustavo Biscaia de Lacerda. Eu acho que ele é um professor da Universidade no Paraná. E ele diz justamente o seguinte: o Brasil atravessa uma crise político-moral. É o que ele diz, né? E assim, a gente observando um pouco da história, recordando um pouquinho o que o professor falou, vivemos uns 20 e poucos anos de ditadura. Naquela época da ditadura, nós tínhamos dois partidos, né? Se eu não me engano, Arena e MDB, naquela época. E com a abertura, foi eleito o Tancredo Neves pelo colégio, né? Pelo Congresso, os deputados, senadores. E aí, então, começou a nossa redemocratização. E aí eu queria justamente seguir nessa linha da questão político-partidária, né? Do que os nossos representantes fizeram e continuam a fazer, né? Dando continuidade, eu não quero nem aqui dizer, marcar um momento histórico onde começou a crise, né?
segundo o Gustavo Biscaia, essa crise vem há muitos anos. Ele não determina uma data, mas que ela vem se arrastando há muitos anos, né? E você veja bem, depois de Tancredo Neves, o primeiro presidente eleito pelo voto direto, né, pela população, e que despertou os anseios, né, para que nós saíssemos de uma ditadura e começássemos a viver uma democracia e que o povo tivesse aí os seus direitos. Aí Fernando Collor entra e é impeachmentado, o primeiro presidente impeachmentado. Por conta de quê? De corrupção. Logo o primeiro presidente. Então saímos de Fernando Collor e entrou o próximo presidente, né? Foi o Fernando Henrique. Vivíamos uma crise econômica. Ninguém, no momento algum, a gente falou aí em questões de emprego e tal. A questão era a economia, a inflação. Vamos combater a inflação. E aí criou-se aqueles diversos planos, que veio combinar aí com o plano real, que até hoje permanece. Mas aí, em cada momento desse, como o próprio bem falou o professor Iapuã, né, já na questão, houve a Constituição em 88, que vem nos dar bastantes direitos, né, que alguns deles já começamos a perder por aí, nesse caminho. E então acontece o quê? Já a questão da reeleição, que se falou, né, de bastidores, alguém, né, com interesses aí, outros próprios, né, que não da população, arruma o esquema da reeleição. E por aí vai. Aí tivemos aí, mais adiante, o presidente Lula, não é? o governo popular, né? Aqui que o povo ansiava, mas antes de chegar lá, ele passou por três eleições, que não conseguia se eleger. Eu quero relembrar aqui que o povo mais humilde, tinha medo do Partido dos Trabalhadores, que era vermelho, né? O partido é vermelho. Eu me lembro até que o pessoal dizia, eles vão mudar a bandeira do Brasil, vai deixar de ser verde e amarelo, vai ser vermelho. Então tinha uma rejeição muito grande, essa questão da esquerda, do Partido dos Trabalhadores. Mas os partidos vão se ajustando, né? E querendo ver para chegar, né, para conseguir modificar o pensamento que o povo tem deles, tem que se adequar. Então, vão se adequando para chegar ao poder e aí fazer o trabalho, né, que a população espera. E muitas vezes se decepciona. Mas o professor aí mostrou com dados reais, né, que houve uma evolução. Mas a corrupção nunca deixou de haver. O povo brasileiro teve muitas conquistas, né? Muitas conquistas. Em alguns governos menos, em outros governos mais. Mas a corrupção sempre teve entre eles, em todos eles. Então, essa crise político-partidária é uma crise moral também, né? Porque os nossos políticos aí a gente diz que são os profissionais, né, de carteirinha. Eles entram lá, enganam o povo, né? O professor Wilton falou mesmo aí na questão dos currais eleitorais, não é isso? Dos coronelismos que ainda persistem até hoje, tá certo? Então, os nossos políticos continuam com essa mesma prática. Aí cabe ao povo brasileiro, né, aí ter uma mudança de pensamento. Isso vem acontecendo, agora está acontecendo muito devagarzinho, mas está acontecendo, tá certo? Para a gente ver se vai selecionando melhor esses políticos. Como o professor Iapuã bem falou, não são todos eles que são corruptos. Nós temos bons políticos, né? Mas é uma minoria. É uma minoria. Então a gente vive aí nesse perrengue todo. A gente vê aí esse resultado das eleições, como mostra, né, a mudança, né? Os partidos aí, a maioria deles, aqueles grandes partidos, tiveram uma queda enorme nas suas prefeituras, né? Assim, muitos prefeitos não conseguiram eleger esses partidos. O maior que tem ainda continua sendo o MDB, que, uma opinião aqui particular minha, é um partido que está em todo canto, viu? Ele está
desde a ditadura ele existe, né? Era PMDB, era MDB, foi PMDB e voltou para MDB, mas ele continua aí. Então, assim, enquanto a sociedade, nós como povo, como sociedade, não conseguirmos aí filtrar isso direitinho para elegermos aquelas pessoas que realmente querem trabalhar em prol do povo, né? Em benefício da sociedade, sem querer algo para si, a gente vai penar muito, né? Ainda bem que a gente conseguiu muita coisa, e a gente tem que dar graças a Deus por isso. E vamos seguir em frente, para ver se conseguimos muito mais ainda, tá certo? Era só isso as minhas palavras. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora à aluna Lorena. A aluna Lorena também quer se colocar, eu passo a palavra para ela, e logo após a gente vai ficando com a fala do professor Florisval Irã. Esse resgate histórico que o professor Iapuã e os demais fizeram é muito importante para que a gente entenda de fato o que tem acontecido na política e veja que essa não é uma crise totalmente recente, né? As pessoas do Brasil elas são muito desacreditadas da política. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que entender muito é a diferença da política para a politicagem, que não é a mesma coisa. E muitas vezes a gente confunde, a gente abdica do nosso direito, mas a política, na verdade, ela é ciência, ela é a arte da negociação honesta. E eu acho que é muito importante a gente trazer esse foco e exercer essa função, porque não adianta também só abdicar dos direitos e dizer, eu odeio política, nenhum presta, sendo que a gente abre mão do nosso papel. E eu sei que a política ela não é somente partidária, mas a gente está fazendo a todo instante, eu acho que é muito importante exercer esse direito, é muito importante a gente ter consciência e saber diferenciar de fato o que é política, o que é politicagem, entender que não só é assim. Para mudar, a gente tem que de fato botar a cara e tem que estudar e tem que lutar pelos direitos e tem que entender o que se passa. Não é só você pegar um discurso pronto e tomar ele como verdade. E aí a gente pode usar, inclusive, como o foco aqui é Enem, né? E Enem a gente usa muita citação e toda essa coisa. Aristóteles, eu não sei se foi falado porque teve uma parte que saiu, mas ele tem uma frase que diz que o homem é por natureza um animal político. E eu acho que isso é um bom ponto a ser explorado, né? Porque a política ela faz parte da gente. Então eu acho que é basicamente isso que eu tenho a contribuir e parabenizar os anteriores pela fala, porque foi muito esclarecedora. Obrigada, Lorena. Obrigada por sua participação, por sua colaboração. Obrigada, professor Torres, também, que se colocou tão bem, né, quanto ao assunto. Vem, assim, esclarecendo algumas coisas, né, trazendo para a gente algumas reflexões, né, algumas reflexões a mais, e vai servir, com certeza, para esses estudantes que aí estão, né, na hora de dissertar. E agora eu passo a palavra ao professor Irã, que vem trazendo também hoje, nesse dia, as suas contribuições nesse debate. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Joia. Vejam só, pessoal, eu estava fazendo algumas anotações aí com relação à explanação dos colegas, né? Aos caríssimos colegas e alunos presentes aí. Vejam só, com relação ao assunto, o nosso tema é um tema muito pertinente, né? Há uma crise política no Brasil, se a gente for analisar, essas crises são cíclicas, né? Elas sempre ocorrem, isso desde o Brasil colônia, né? Eu volto um pouco atrás, porque senão, pela explanação do professor Iapuã, a gente pode fazer uma correlação que há, sempre no período de crise, uma crise econômica também. Então, a crise política ela está interligada a crises econômicas. A gente não pode desvincular uma coisa da outra, né? Só relembrando aqui, fazendo uma retrospectiva, né? Se eu tiver errado, professor Iapuã, de história, né?
tem mais propriedade do que eu para falar sobre o tema. Só lembrando alguns ciclos aí, de forma superficial, os principais, né? Nós tivemos o primeiro ciclo econômico do Brasil, né? O pau-brasil. Lembrando que na época nós não tivemos uma acumulação primitiva de capitais, até mesmo porque não havia uma compra e venda, né? Por moeda com os povos nativos, né? Já que havia, na verdade, um escambo propriamente dito, né? E sim, apenas no ciclo do açúcar, né, é que nós vamos ter uma acumulação primitiva de capitais. E se a gente analisar, quando o ciclo do açúcar entra em decadência, né, e acabamos tendo uma crise política também nessa fase. Né? A diferença é que, nesse período, levava-se décadas ou até séculos para que houvesse mudanças estruturais, né, sejam elas políticas, econômicas. Na fase atual, né, de globalização, essas mudanças são de menos de década, né, ou quinquenais até, são muito rápidas, de um ano para outro. Então, nós, posteriormente ao ciclo do açúcar, vamos ter a fase do ciclo da mineração, né, depois o ciclo do café. Só relembrando aqui um pouco da fala de Apoio rapidamente, quando ele coloca que no período do governo no Brasil, Império já, né, na verdade, Brasil colônia, mas como reino atrelado ao reino de Portugal, quando Dom João VI também, numa crise política, acaba abdicando. Né? Com Dom Pedro II também não vai, ou me perdoe, Dom Pedro I, né? A crise política, e ele abdica para o seu filho, Dom Pedro II, que também, quando toma uma atitude, né, que era insustentável, que era manter a escravidão, e a princesa Isabel acaba assinando a Lei Áurea, acabou levando o descontentamento dos grandes proprietários rurais, as oligarquias rurais, e acabam levando a queda do império, né? E a instalação da república no país aqui. E mesmo no início do século XX, a gente vai ver novamente uma outra fase, que é a crise de 29, né? A crise da Bolsa de Valores de Nova York, após a Primeira Guerra Mundial, né? Posteriormente, com a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter novamente uma outra crise nos sistemas a nível global. É bom lembrarmos aqui que os vencedores, né, os aliados vencedores na Segunda Guerra, eles têm como modelo, né, modelo liberal, democrático. Né? Então, países que adotavam ainda, por exemplo, sistemas como o Brasil com Getúlio Vargas, que era considerado um regime totalitário, esses governos acabam perdendo espaço, né, a âmbito global, a nível mundial. E não foi diferente no Brasil. Né? Mais especificamente na fase que nós estamos atualmente, só recapitulando, na verdade, se a gente for olhar o próprio sistema capitalista, ele está relacionado com mudanças ou aperfeiçoamentos relacionados a crises. Né? Se a gente vai ver o próprio capitalismo comercial, né, que tem como doutrina econômica o mercantilismo, ele vai se contrapor, não é, ao sistema anterior, que é o feudalismo. Não é? Então, o capitalismo industrial, aí já tem uma doutrina econômica diferente, que é o liberalismo econômico, que vai fazer uma crítica ao mercantilismo, tá certo? Que quando entra em crise, em 1929, o liberalismo econômico, então vai surgir o keynesianismo, né, que vai também criticar o liberalismo econômico, né? E esse modelo se mantém mais ou menos até a década de 70, com as duas crises do petróleo, né, 73 e 79, e acaba também sendo criticado e abrindo espaço para um novo modelo aí, que é o que nós temos até na atualidade, que é o neoliberalismo, né, que tem uma cartilha aí, uma série de premissas aí que os países devem seguir para encontrar seu pleno desenvolvimento, né, e diminuir as desigualdades sociais. Mas como nós vemos aí, como colocou o Iapuã, esse discurso até agora não nos trouxe nenhuma vantagem nesse sentido, né? Na verdade, as desigualdades sociais, elas se ampliaram a nível global, né? O Brasil teve um momento de exceção a nível global no governo Lula. A gente não pode deixar de concordar com o que houve de melhorias sociais em todos os campos, né? Econômico,
político, educacional, né? A gente viu pelos dados de Apuã, nós tivemos mais de 1 milhão de estudantes que conseguiram ter inserção na Universidade Pública Federal em 2012, né? E no último governo Fernando Cardoso, em 2001, 2002, basicamente 500 mil, né? Então mais do que dobrou o número de estudantes. Isso é resultado de uma política de inserção, né, das chamadas minorias, que se a gente for analisar, não são minorias, né? Os negros no Brasil são maioria, as mulheres também são maioria, né? E infelizmente a gente usa muito essa denominação de minorias, mas na verdade não são minorias, né? Que tem muito espaço para participar na política, na economia. E eu estava colocando alguns dados aqui, observando. Clarice fez uma colocação aí com relação ao Brasil, uma democracia, né? Os países centrais dizem que o Brasil é considerado uma democracia imperfeita, né? Porque ela tem muitas fragilidades. E a gente vê no atual governo, no atual momento que nós estamos vivendo aqui, né? Eu disse que o tema foi muito pertinente porque a gente vive, sim, uma crise política, né? A gente vive, infelizmente, um período de polarização, né? Criou-se no Brasil o conceito que você ou é de direita ou é de esquerda, e quando você vai ver a ementa que forma os partidos políticos no Brasil, a grande maioria deles se coloca como de centro-direita ou centro-esquerda. Basicamente, no Brasil, nós não temos partido. Só o partido PSL, que era um anterior partido de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, é que se dizia de direita. Todos os demais de centro-direita, né? Alguns poucos mais que se diziam de centro-esquerda, ou de esquerda, 3 ou 4 de esquerda, e a grande maioria. Então, o Brasil, a própria mídia hoje acaba embasando, endossando esse discurso e dizendo que o Brasil hoje é um país dividido em direita, esquerda e centrão, que não existe. Se você for analisar o próprio PSDB, partido que elegeu Fernando Henrique Cardoso, é um sociólogo, por sinal, ele é um partido de centro-esquerda, né? Apesar de seus componentes, né, do seu quadro político, a grande maioria tem uma tendência para centro-direita, e de direita, na verdade. Se você for analisar o governo citado pelo colega aí, no governo Fernando Cardoso nós privatizamos, iniciou-se, né, de forma bem incipiente mesmo o governo Fernando Collor de Mello, algumas poucas estatais, mas é no governo Fernando Cardoso que nós vendemos 89,9% de todas as estatais do país, né? E o pior é que foi vendido as lucrativas. Se você me colocar, meu professor, o Reino Unido foi quem iniciou o processo de privatização dos países desenvolvidos e eles privatizaram. Mas se você for lá olhar, privatizaram empresas que eram deficitárias, tá certo? Ou que estavam alinhadas a sistemas de produção que eram antiquados para o momento atual, para a fase da globalização. Por exemplo, o Reino Unido ele privatizou as suas estatais do setor de exploração de carvão mineral, né, que é visto hoje como uma energia não limpa, né, que abre espaço a críticas de ambientalistas, né, que é contrário a protocolos como o próprio Acordo do Clima de Paris, né, ou de Kyoto, no Japão, e a gente vai ver que eles abrem mão dessas empresas porque elas não trazem não estão atrelando ao governo algo de bom. Pelo contrário. Então, privatizaram, sim, empresas que eram... No Brasil, vou citar aqui, para nós aqui somos de Pernambuco mesmo, privatizaram não a Compesa, que era uma empresa que ainda hoje tem dificuldade na prestação de serviços, principalmente em cidades menores, lá no interior, né? A falta de água, a falta de investimentos, e privatizaram a segunda empresa do país em lucro, mesmo ela não sendo uma produtora de energia elétrica. Ela é uma concessionária que compra a energia da Chesf, né, é um estatal federal, e revende para seus consumidores, os clientes. E mesmo assim ela só perdia em lucratividade, em qualificação, em certificados, né, ISO, para a CEMIG de Minas Gerais, sem ter uma única hidrelétrica. Então, vendemos, vamos dizer assim, o filé mignon das nossas empresas aqui. Então, eu basicamente, eu analiso o momento atual como um momento perigoso para a nossa democracia. Eu coloquei isso, quando Clarice perguntou, eu coloquei a questão da fragilidade da nossa democracia, o próprio presidente ameaçando aí
né, uma intervenção militar, dizendo que tem apoio de militares, e isso é muito sério. A gente pode mostrar que nós estamos numa crise econômica, por exemplo, política, na verdade, principalmente, com a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? E apesar do momento agora de calmaria, né, houve um arrefecimento do discurso de impeachment do atual presidente, né, e também uma ameaça de saída, de queda de Paulo Guedes, ministro da Economia, que tem adotado uma política extremamente neoliberal, né? Se vocês ouviram o discurso dele, ele disse que já leu o livro de John Maynard Keynes 9 vezes, né? O original, ele cita sempre, né? E John Maynard Keynes, ele defendia, assim, a intervenção do Estado na economia em um momento de uma crise cíclica, né? E a política do atual presidente é privatizações, do ministro atual, né? Arroz salarial, é uma série de intervenções aí que, na verdade, são contrárias aos ideais de investimentos sociais, tá certo? E a gente acaba observando que o modelo atual que está aí, ele tem levado a um fanatismo, né, e até mesmo uma alienação de uma parte dos seus eleitores, que parece que estão acordando. Se a gente for analisar o quadro da última eleição, o último pleito de domingo, né, em todas as capitais do Brasil, né, apenas 2 capitais conseguiram eleger um candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, né? Então, todos, ou na maior parte do país, quem tinha algum vínculo de ligação, o apoio do atual presidente, acabou não sendo eleito, né? Então, isso aí, eu vejo particularmente, uma opinião pessoal, como um recado da população, né? Que o modelo que está aí não se mantém em pé, né? A gente vê uma pequena mídia aí que tem programas aí que fazem críticas e elogios ao sistema atual, né? Todo mundo, para eles, ou você é de direita ou de esquerda. Por exemplo, o meu discurso, eu tenho um discurso pró-Brasil, de verdade, né? Mas qualquer um que o veja atualmente vai dizer que eu sou um comunista, né? De centro-esquerda ou de esquerda brava. E, na verdade, não é por aí, né? A gente tem que procurar entender a política e a situação econômica do país atual. O discurso atual do atual ministro, por exemplo, é que a gente está num período de pandemia, mas nós já tínhamos um aumento crescente do desemprego antes da pandemia, né, e mais de um ano do governo Bolsonaro, nós já estávamos apresentando uma queda considerável do produto interno bruto do país, né? Como eu sou de geografia, eu sempre tenho números adotados. Eu queria só citar alguns exemplos aqui. Em 2012, 13, né, nós, por um curto período de tempo, ocupamos, como disse a Apuã, a 6ª posição no produto interno bruto global, ou seja, o Brasil é um país rico, sim, nós somos um país rico. Você pode até se colocar, mas por que eu não tenho dinheiro, né? É só lembrarmos que nós somos o 3º país do mundo que apresenta a maior desigualdade social, né? Não deveria ser. E um dos principais fatores é a corrupção atrelada a uma péssima política, né? Ou, na verdade, é esse modelo que a gente tem apenas copiado, né? Eu não acredito que um economista que se forme em Harvard, por exemplo, ou em Oxford, ele vai ter um discurso diferente dos atuais que são formados lá, eu digo brasileiros que vão para lá, porque o discurso é de total cegueira ao neoliberalismo, ao modelo atual aí. Se você, por exemplo, for fazer sua universidade na Noruega, né, em Oslo, ou for para a Suécia, onde ainda adotam o keynesianismo, né, o estado do bem-estar social, o welfare state, os economistas têm outra visão, eles mantêm, sim, o discurso de alinhamento de intervenção do Estado, investimento em educação, em programas sociais, né? Mas, infelizmente, você pega um economista como o atual, né, e outros tantos que nós temos aí, que tem como base de formação a escola americana, ou europeia ocidental, né, que tem esse discurso, né, que a saída para o nosso desenvolvimento, melhorias de indicadores sociais, econômicos, políticos e outros, seria a adoção às cegas do neoliberalismo, né, a derrubar as barreiras alfandegárias, né, abrir o nosso mercado
para os produtos, principalmente dos Estados Unidos, da União Europeia, aí, sem pagar um centavo de impostos. Só lembrando, né, Fernando Collor de Mello, depois de Juscelino Kubitschek, na verdade é ele quem dá o maior impulso, inicialmente, para a abertura do mercado brasileiro ao capital, tanto especulativo como produtivo em maior escala. E é bom lembrarmos que é no governo de Fernando Collor de Mello que nós temos uma quebradeira de milhares de empresas nacionais, que não estavam preparadas com uma abertura tão rápida e não gradual da economia, e que nos levou a um processo de falência de empresas nacionais, ou, na verdade, acabaram sendo, foram adquiridas, né, compradas, ou sofreram fusões com empresas de capital internacional. Ok? Deixa eu ver se eu coloco mais uma observação aqui, ó. Na atual fase do mercado global, no Brasil, ele não se apresenta como um produtor de tecnologia. É bom lembrarmos que, para o mundo, o Brasil hoje, na DIT, né, na Divisão Internacional do Trabalho, o Brasil se apresenta apenas como um produtor de commodities, né, de commodities minerais, como minério de ferro, tantos outros minérios aí, ou de produtos agropecuários, né, soja, milho, óleo de soja, farelo de soja, suco de laranja, café, chocolate, açúcar ainda. Então, nós acabamos, para o mundo, sendo vistos como um celeiro do mundo, que esse é o discurso. Lembrando, as commodities atualmente, assim como no governo de Lula, que diziam que foi o grande fator de crescimento da economia, ou de positivismo para o período de Lula no governo, foram os altos preços das commodities. Na fase atual, nós também estamos elas com um dos maiores preços da história, por causa da pandemia global. Então, não se justificaria, né? Lembrando que na nossa balança comercial, mais da metade de tudo que nós exportamos são produtos agropecuários, ou do setor primário, as commodities, na verdade, né? Respondem por mais de 52%. Mas quando a gente vai ver o lucro delas, elas só participam com um pouco mais de 20% do PIB nacional. Então, ficando os outros mais de 70% do PIB, divididos com o setor secundário, que é a transformação da indústria, e o setor de serviço. Tá ok? Eu não sei, na verdade, qual é o nosso horário aí. Diga aí, professora Essa, se eu extrapolei já o horário. Não, professor, se quiser contribuir um pouco mais, fique à vontade. Então, estamos dentro aqui. Eu fiz algumas observações, como eu sou de geografia, né? Então, já gosto de estar sempre com alguma... Mais uns 5 minutinhos, né, professor? Pronto. Para nós vermos a atuação do Brasil, nós, em 2015, éramos a 7ª economia do mundo e estamos atualmente caindo para a 12ª posição no ranking global, né, econômico. E se você me disser, não, mas é devido à pandemia. Mas vamos fazer aqui uma rápida analogia. Todos os países do mundo aí tiveram quedas em suas moedas, tá certo? E no Brasil, nós somos o país que o dólar tanto subiu, né, como nossa moeda caiu. Nossa moeda foi a que mais perdeu o valor de compra no mundo. E está relacionado exatamente com a crise política, né? A insegurança do próprio mercado financeiro, que antes, né, tinha suas fichas aí, cartas na mesa para apoiar o atual ministro da Economia, e eles percebem que, na verdade, o Brasil não tem um plano econômico, na verdade, sólido, né, e que nos mantém aí com esse crescimento ou que foi prometido, né? Eu, particularmente, sou muito cético com relação à situação econômica nossa nos próximos anos aí, tá ok? Obrigado a todos aí. Estou aberto a qualquer dúvidas aí. Obrigado, professor Irã. Obrigada, professor Irã, por suas contribuições. Obrigado. Quero agradecer, não é? Agradecer pela sua fala, não é? Acredito que dá para a gente resumir que nós temos sim uma crise política no Brasil, e uma crise política que vem trazendo outros danos, né? Vem trazendo uma crise econômica, social, cultural, e hoje, por que não dizer com mais força ainda, né? Infelizmente.
nós não tivemos avanços, né? Em relação a isso, né? Para que houvesse uma diminuição dessa crise e nós pudéssemos hoje estar em um contexto diferente. Quero agradecer aos palestrantes, né? Agradecer aos professores que estão aqui, aos alunos do PIBID e da Universidade Federal também, que vieram contribuir, né? Mais uma vez, a gente traz aqui uma discussão muito pertinente, né? Que vai, com certeza, ajudar os nossos estudantes a fazer a sua dissertação de Enem, fazer a sua redação dos vestibulares que, porventura, surgirem em seus caminhos, né? E por falar em vestibular, nós estamos aqui com a presença de Tiago. Tiago é da Uninasal e hoje quer falar para os estudantes que estão aqui presentes, e também já coloquei ele nos grupos das salas, um pouquinho sobre o vestibular da Uninasal, que é uma oportunidade também para aqueles que querem, né, ingressar na universidade. Então, Tiago, eu pago só a palavra para você, né, para que você possa explicar um pouquinho sobre esse vestibular e fazer o seu convite. Pode ser. Boa tarde, professora. Boa tarde, professores. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Está todo mundo me ouvindo bem? Tá saindo meu som? Tá tudo ok? Sim. Como a professora já explanou, meu nome é Tiago, sou consultor da Uninasal daqui de Garanhuns, e ela deixou esse, vamos dizer, esse espaço para eu estar conversando com você, com os alunos, para falar sobre o nosso vestibular, tá? O vestibular está com novos moldes, né, por conta da pandemia, como todos sabemos. Então, a gente está solicitando as direções para poder estar enviando o link com um formulário de inscrição para os alunos, e aí o respectivo vestibular está sendo enviado individualmente, né? No caso, a gente ponderou e colocou a redação como o mais importante, então a gente está enviando a redação. Os temas são randômicos, então cada inscrição vai gerar um tema de redação, todos eles com os critérios do Enem, para poder também, assim com o resultado, os alunos estarem se preparando para o Enem que vem agora em janeiro. E, obviamente, junto com o vestibular e as notas que os alunos atingirem, estamos liberando percentuais de desconto, né? Até 60% de desconto até o final do curso. Tá? Os cursos que estamos ofertando de novidade, aqui a gente trouxemos para Garanhuns, odontologia e engenharia civil, presenciais, obviamente, mas além deles temos também o curso de direito, psicologia, farmácia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, pedagogia, administração e ciências contábeis, todos eles presenciais, com aulas de segunda a sexta, nos períodos da manhã ou da noite, o que o aluno solicitar no ato da inscrição no formulário. Como a professora bem falou, ela está dando esse espaço para eu estar entrando nos grupos das salas, para poder estar tirando dúvidas e também enviando o formulário para vocês estarem preenchendo. E aí, individualmente, vão recebendo a redação para estarem fazendo. E aí, aguardam o resultado, e com o resultado também, vocês vão ter acesso a um portal, digamos assim, e lá vocês vão ter acesso ao feedback dessa redação. No caso, as pontuações com os critérios do Enem, coesão, coerência, gramática, tudo isso fica lá pontuado para os alunos usarem e se prepararem melhor nesse período que vai ter agora, vamos dizer, de dezembro até o início da prova. Licença, Tiago. Para vocês ouviram direitinho aí? É que caiu aqui a minha conexão. Deu para ouvir? Tiago falando? Aqui deu para ouvir direitinho. Um pouco baixo, mas deu para ouvir. Tá certo. Tá bom. Sim, Tiago. Terminou? Sim, aí, aproveitando, né, o espaço que a gente está tendo nos grupos, qualquer dúvida, vocês podem perguntar no grupo, né, enquanto eu estiver lá, e aí eu vou pontualmente respondendo, né, e já vou aproveitar e mandar o link. Quem tiver alguma dúvida em relação a algum curso específico, ou quer tirar alguma dúvida entre cursos que está ainda querendo escolher, né, tem muita gente que vem com dúvidas, eu estou em dúvida de farmácia, enfermagem,
eu vou tentar ponderar também essas dúvidas diretamente para os coordenadores. Então, eu vou falar diretamente para os coordenadores, alguma coisa que seja pontual em relação à aptidão, e estar ajudando vocês o máximo que eu puder dentro desse contexto que a gente está vivendo agora, mas que vocês não desanimem. A gente está vivendo um ano difícil, 2020, mas com certeza 2021 vai vir aí com gás, né? Então vocês podem aproveitar esse vestibular, está melhorando a nota de vocês na redação, tendo visto aqui com a nossa redação vocês já vão ter esse feedback, né? E não desista porque 2021 está aí. O mundo não vai parar por conta da pandemia, eu acredito que vocês também não devem. Tem que persistir, continuar, vai ter o nosso vestibular, mas não tem problema. Vai ter o Enem, vai ter o SISU aí também, para aqueles que tiverem um bom resultado. E é só para agregar e somar que a professora liberou esse nosso acesso da Faculdade de Nassau para vocês. Ok, Tiago. Eu agradeço, né? Você está trazendo aí alguma novidade, alguma perspectiva, né? De coisa boa para os nossos estudantes, né? Aproveito para pedir para que aumente o valor da bolsa, a porcentagem, porque a gente tem muito aluno carente e aluno que precisa realmente de uma oportunidade, tá certo? Nesse caso, você entra em contato nos grupos para que a gente possa ampliar, não é, essa comunicação a respeito da Uninassal, certo? Perfeito. Obrigada, Tiago. Então, no demais eu quero agradecer a todos os professores, professor Iapuã, muito obrigado, professor Torres, professor Irã, professor Wiriton, obrigada pela presença, pelas contribuições, né, por trazer para a gente esse momento de discussão, né, e um momento de conhecimento, compartilhando as leituras de vocês, compartilhando informações que talvez não estavam tão nítidas, né, na nossa mente, mas aí o professor Iapuã trouxe, né, veio refrescar nossa memória, e eu só tenho realmente a agradecer, né, cada um evento desse que a gente faz dentro da escola, né, e a próxima semana nós temos temos o último debate, e os alunos que aqui estão já estão convidados, mas estendo também o convite aos demais, convidem mais meninos, mais pessoas, mais colegas, para que a gente possa assistir. Os que não podem estar aqui, a gente está gravando, então a gente vai passar a gravação, tá certo? Para que todo mundo possa ter esse acesso a essa discussão e esse compartilhamento de leituras, né? É assim que a gente entende esse momento, tá certo? Então, muito obrigada, a Escola Elisa Coelho agradece, né? Agradece a disponibilidade do professor, agradece aos meninos do PIBID, que vêm também contribuir conosco, né? Não só aprender uma nova forma de ensinar ou de fazer educação, não é? Ou uma nova forma de fazer debate, mas vem também contribuir conosco, trazendo seus conhecimentos, tá certo? Então, parabéns a todos, tenham uma boa tarde e até o próximo encontro, se Deus quiser, tá certo? Um abraço.